Fala galera, como é que vocês estão? O seguinte, cara, eu fiz uma palestra sobre racismo e questão psicológica na Faculdade Galileu, lá em Botucatu, e estou trazendo para vocês o áudio dessa palestra dividido em alguns vídeos, mas presta atenção, é só o áudio, ok? O áudio da palestra. Então, gostaria aí que você curtisse, comentasse, compartilhasse com as pessoas sobre esse tema que eu acho tão importante da gente tratar, beleza? Fica aí o primeiro áudio / vídeo para vocês e depois virão os próximos. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Pronto. Bom, antes de mais nada, boa noite. Queria agradecer muito ao convite, principalmente da Ju, que é uma colega lá de longa data. Sou de Tatinga, né, aqui do ladinho, e a gente já se conhece, portanto, de outros carnavais. E aí ela me chamou, depois que ela viu algumas palestras que eu estava dando em lugares vários aí, e aí eu aceitei. Queria agradecer à Faculdade Galileu pela prestatividade também. E, bom, sem mais delongas, e aí você vai dizer, pô, professor, você vai falar de questão de racismo, começa com risadinha, pô, não entendeu nada, Racionais MC já falou sem risadinha. Então, mas eu acho, e acho que vocês entendem isso também, que quando a gente fala de força, a gente precisa colocar um afeto, e esse afeto tem que ser ativo, e esse afeto ativo é a alegria. Eu acredito com Spinoza que se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer isso de forma alegre. Então, sim, vai haver momentos de descontração, porque a vida não é só sofrimento. O problema é que ela é sofrimento demais para alguns grupos. E quando eu digo demais, é demais em extensão e é demais em intensidade. Vocês conseguem perceber essa diferença? Demais em extensão e demais em intensidade. Porque há sofrimentos que são prolongados e há sofrimentos que são únicos. Porém, nos marcam de forma absoluta para o resto de nossa existência. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. A nossa palestra é dividida em 6 partes. Então essa é a parte 1 e a parte 1 sou eu. Por que eu estudo essas questões de racismo, né? Por que eu falo dessa ideia de tornar-se pessoa, que é o título da minha tese de doutorado? Porque, né? Isso tem a ver comigo. Porque causa alguma, eu sei disso, algum conflito. A minha presença, pelo menos para mim, causa, e acho que para alguns e algumas de vocês causa também algum conflito, e conto. Tento imaginar aí a minha família, tento imaginar a minha família saindo dos rincões de Minas Gerais, quase Bahia, aí sai de Minas Gerais, vem para o interior de São Paulo, porque vem para trabalhar. Trabalhar onde se você não tem nenhum tipo de estudo e de qualificação para isso? Você tem que trabalhar no corte de cana-de-açúcar, minha família, beleza? Beleza. Se você já leu o Tortarado, você vai entender como é que funcionam esses movimentos de migrações internas no Brasil. Família, então, meu avô, ele trabalhava como uma espécie de centralizador do dinheiro, ok? E toda a família, minha mãe, todos os irmãos dela, minha avó, etc. E do lado do meu pai a mesma coisa, porque, bom... Então aí, nesse movimento de migrações internas, você trabalha durante 6 meses na produção e depois você não tem para onde ir. Você não tem o que fazer. E aí você vai de fazenda em fazenda, trabalhando de 6 em 6 meses, você tem garantia de trabalho durante 6 meses, não tem nos próximos 6 meses, dá-se um jeito. E era assim que funcionava, beleza. Nesse meio tempo fui parar em Tatinga. Família pobre, criança recém-nascida, não tínhamos nada. Eu não lembro disso, minha mãe me conta, mas a gente passou fome, aquelas questões. Eu, enquanto pessoa consciente de mim, não me recordo disso. Minha mãe conta, e aí cria-se toda a memória sobre o assunto. Mas o ponto ainda não é esse. O ponto é, fomos morar na periferia de uma cidade como Ipatinga, que é pequenininha. Então, quase todo lugar é periférico, mas pense a periferia de uma cidadezinha. Beleza. Por que digo isso? Porque na periferia onde morava, eu era diferente do resto dos meus colegas. E por quê? Porque eu era branco perto deles. Minha mãe não queria muito que eu ficasse ali com os meus colegas na rua. Ela não tinha nenhum problema que eu fosse amigo dos colegas. Eu gostava de jogar futebol, jogava futebol com a galera. Ela falava, acabou o futebol, volta para casa, tem mais coisa para fazer. Enquanto os meus colegas queriam continuar na rua e continuavam
há de eterno. Beleza. E aí, nesse movimento, porque minha mãe assim desejava, ela me colocou numa escola que era no centro da cidade, chama Paulo Thomaz da Silva. Fui eu lá estudar no Paulo Thomaz da Silva. E ali, cara, o centro da cidade. E só tinha o quê? Gente branca. E ali eu era preto. E é muito louco isso. É muito louco. Por quê? Porque eu saía de um espaço onde eu era visto como branco, que era perto de onde eu morava. Ia para outro espaço escolar, e lá eu era visto como preto. E desde então, a minha questão comigo mesmo foi uma questão difícil. Por quê? Porque eu era o talvez. Sabe o talvez? Que é branco para uns e é preto para outros. A gente, dentro da teoria do racial, a gente vai discutir a questão do colorismo. E essa questão está em mim. Eu sou a marca disso. Uma marca de um processo de embranquecimento que em alguns lugares me faz ser mais bem aceito do que em outros. Alguns e algumas colegas aqui de tez escura, pretos, retintos, não teriam a mesma, vamos botar entre aspas isso, sorte que eu. E quais são os parâmetros que levam a que alguém aceite ou exclua de sua convivência um sujeito apenas pelo tom de sua pele, nada mais, porque eu era um jovem como qualquer outro jovem, bobo como qualquer outro jovenzinho, fazendo bobagens como qualquer outro jovenzinho, é natural, não é? Simples assim. Não havia, então, muito pra mim ali. Mas como minha mãe esperava que eu não ficasse jogando bola até mais tarde com os moleques da rua, mas a minha mãe não queria isso, então eu me bandeei para o lado em que as coisas, segundo ela, era mais interessante, né, junto com os meus colegas brancos. E não tem problema nenhum nisso. O fato é que, durante muito tempo, eu simulei, quis ser como os meus colegas brancos. Isso era uma bela de uma fonte de sofrimento. Sempre foi. Mas eu não sabia que era por isso. Eu só achava que eu sofria porque era um jovem que gosta de NX0 na época. Pois bem. E é deste lugar de alguém que eu tenho 36, como disse, que até os 32 anos de idade não sabia direito quem era. Hoje não sabe ainda, mas tem um pouco mais de certeza. E daí eu passei a estudar isso, achei que valia a pena contar isso para vocês. Isso é só para mostrar que, muito provavelmente, vocês, psicólogas, que já são, porque se são em formação, são, não é? Então já são. Vocês vão entrar em contato com pessoas que talvez estejam no início desse processo doloroso, processo dolorosíssimo, dificílimo. E eu digo que é dificílimo porque vivi. Algumas pessoas provavelmente vão ter, como eu disse, problemas maiores ainda quanto a isso. Beleza. Vamos ao item 2, como eu disse, são 6 itens. Cara, quando você vai observar os dados, isso aqui é de 2019. Isso aqui é de 2019, certo? Publicado em 2019. Índice de suicídio entre jovens e adolescentes negros cresce e é 45% maior do que entre brancos. Tá aí. Esse é o dado. E é com isso que você vai trabalhar, bicho. Por quê? Porque você pode falar, obviamente, das questões relativas à construção de imaginário. Lógico que pode, você precisa falar disso. Você pode, obviamente, falar das questões relativas ao modo como a gente se relaciona com o mundo, e esse modo é um modo simbólico. Lógico que pode. Mas o dado é esse, ó. Esse aqui é o mundo real dizendo na sua cara. Adolescentes e jovens negros têm uma propensão maior, 45% maior de tendência a suicídio do que jovens brancos. E se você quiser usar um pouco daquilo que eu acabei de falar para você, da minha história de uma pessoa que é o talvez, como eu disse para vocês, que é lido por brancos como branco em alguns lugares e lido por pretos como preto em outros lugares e vice-versa, as coisas
Percebe? Eu, que sou esse talvez, tive essa história para contar para vocês, uma história real. E esse sofrimento que existe em mim é um sofrimento que me fez pensar várias vezes se talvez não fosse melhor dar cabo da minha própria existência. E mais uma vez eu não estou mentindo. No meu caso foi a literatura que me salvou. Gostava muito de ler, passei a ler Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Foi incrível, porque eu descobri que havia um sofrimento tão ou mais forte do que o meu. E aquilo me fez constituir uma identificação. Isso para mim foi sensacional. Perceber que havia outro sofrimento e que eu podia me construir ficcionalmente também no texto. Mas tem gente que não tem nada disso, cara. Eu tive essa sorte, eu tive uma escola, eu tive pessoas, tive uma mãe, tive um pai, tive pessoas que estiveram ali comigo e me disseram, cara, não, vamos junto, a gente não tem grana, não tem carinho. E as pessoas que não, ponto, não é não, é não. As pessoas se matam, cara. As pessoas se matam. Porque o sofrimento é tão grande, o sofrimento é tamanho, o sofrimento te toma de tal forma que a única forma que muitas pessoas encontram de acabar com a dor é acabar consigo mesmo, já que se entende como o objeto, a causa e a consequência da dor. Uma vez que eu sou o objeto da dor, a causa da dor e a consequência da dor, a única forma de acabar com a dor sou eu mesmo, percebe? É óbvio que essa é uma forma também ilusória de se enxergar e de enxergar o mundo, mas é uma forma que existe. E eu não estou nem aí se você acha que não. É um dado, cara. Eu quis começar, de fato, com o dado. Esse é o dado. Não se escapa do dado, do fato. O mundo real na sua cara. Percebe? Então, acho que com esse dado a gente começa a desenvolver. E aí o FMG, para vocês perceberem, quais são os fatores de risco para o suicídio? Faltou ali a continuação. Dentro da população negra. A gente está falando dentro da população negra. É um recorte. Beleza. Vamos olhar o perfil das pessoas que têm essa tendência ao suicídio. Você vai escutando a minha voz e lendo. Cara, o perfil é homem. Masculino. Sexo masculino. Óbvio que a gente sabe de todas as questões relacionadas à ideia de sexo. Não estamos falando de gênero aqui, é do sexo, tá? E o sexo é masculino. Homens têm uma tendência maior ao suicídio. Eu não consigo ver porque não teriam. Porque se a gente tem uma construção de uma identidade negra, masculina, de um macho sempre ou violento ou só sexual, é óbvio que esse cara não é outra coisa. Onde é que está a potência de vida desse homem? É o falo, é o pênis, é isso que ele é. Não é? Quem aqui gosta de futebol há de se lembrar quando Luiz Roberto, na Copa do Mundo, narrador da Globo, estava falando sobre a seleção da França e ele diz: vem a França com seus negros maravilhosos. A colocação do negro numa caixa é o negro parrudo, forte, viril. E aquele que não é isso? Fica onde? Fora, óbvio. Porque vamos imaginar que uma das questões fundamentais do humano é a sua tendência para o relacionamento. Verdade ou mentira? Olha, não é? Margaret Mead, uma grande antropóloga, eu estudei antropologia literária, então vez que outra eu falar sobre algum antropólogo é por isso. Uma grande antropóloga disse o quê? Disse que o primeiro fator de a clareza para dizer, não, houve socialização humana, foi aqui que o humano se constituiu como humano e ser social. Não era quando se constituiu os ossos como instrumento, não era ali que o humano se fazia. O humano se fazia quando houve indícios de que uma pessoa se machucou e puseram uma tala na perna dessa pessoa. Você consegue perceber onde é que está a questão da humanidade ali? Veja, nós somos nômades, a gente só consegue sobreviver se a gente andar, se arrastar de um lado para o outro, a gente não tem um lugar fixo. E aí a gente vai conversar e a gente vai salvar o Lucas. Vamos botar uma tala na perna dele.
E aí a gente construiu a ideia de humanidade. Temos um grupo. Um por todos, todos por um, que seja. Agora, se você é preto, é todos contra você. Não dá pra você ficar bem assim, cara. Como é que você fica bem? Sem a possibilidade de se construir como parte de algo, o suicídio é uma opção a se considerar. Isso ocorre com jovens de 15 a 35 anos, falta de emprego, falta de carinho, falta da possibilidade de afeto sensual, sexual, possibilidade de constituir família, falta da própria família, falta de amigos, falta de oportunidades. E maior de 75 anos, pelos mesmos motivos. Se você levar em consideração a quantidade de jovens negros mortos pela polícia, é óbvio que aos 75 anos, se você sobreviveu, não tem muita gente ao seu redor. Pelo mesmo motivo, solteiro ou separado. Bom, sem a possibilidade de construir vínculo e laço, porque ninguém quer construir vínculo e laço com o preto, pô. Ninguém. E talvez você também não. E talvez você também não. Talvez valha a pena você pensar. Não, mas daí você dizendo pra você assim, não, mas vamos ver, não é que a pessoa é preta, é que... E aí você vai construir uma desculpa qualquer. Questão sociodemográfica, migração. Isso é óbvio, eu contei a minha história e tinha motivo, né, gente? Isso aqui é uma aula, pô, tem que contar, né? Tem que fazer sentido as coisas, senão não. Isolamento social, conflitos armados, questões psicológicas, conflitos interpessoais, racismo, LGBTfobia, discriminação, rejeição, conflitos psicológicos, perda recente de parentes ou amigos, mudanças políticas e financeiras, questões clínicas, transtornos mentais, depressão, alcoolismo, óbvio, escapa-se pelo álcool, pelas drogas, a drogadição é muito forte, e dores crônicas ou graves. Dor que não passa. Esses são alguns elementos do mundo. Obviamente, se a gente precisa entender aí o racismo como parte de uma construção da subjetividade, essa subjetividade que vai estar mais disponível. Olha que tristeza, bicho, você dizer que há uma parte da população mais disponível ao suicídio. É uma parte da população que teve a sua construção subjetiva, a sua subjetividade, a sua identidade constituída com sentimentos de inferioridade dado por si e pelo outro, com inadequação pensada por si e pelo outro, pela baixa autoestima construída por si e pelo outro, e pela autocobrança construída por si e pelo outro. Se for mulher, piora. Se for mulher, piora. Se for LGBT, piora. LGBTQIA+, piora. Há elementos de piora nisso tudo, óbvio. E nem ia falar disso, mas já que quem falou da questão do LGBTQIA+? Essa é uma questão dificílima, porque quando a gente pensa na questão do homem negro, há uma tendência à identificação com o poder constituído pelo homem branco, e esse homem negro, ele vai se igualar ao homem branco onde? No machismo e na LGBTQIA+, fobia. Por quê? Porque é o único lugar onde a gente pode trocar uma ideia e você não vai achar que eu sou muito diferente de você, porque a gente faz mais ou menos e produz mais ou menos o mesmo tipo de preconceito. É muito louco isso. Porque ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém também, a gente está falando de seres humanos, né? É disso que a gente está falando. Tudo bem. Podemos avançar? Então, essa questão da construção de uma identidade negra, que é a identidade propícia ao racismo, ela tem a ver também com um poema que eu escrevi neste livro aí. Se liga, ó. Poderia-se dar que as pessoas também olhassem para mim e soubessem que eu não era bom só pelo meu nome. E meu nome mesmo, ninguém sabia qual era, porque eu era o negrinho, pretinho, preto, negão. E essa certeza que antecede o nome e se confirma com ele, não me deixava. Quem eu sou? Ah, é o negão lá, ou o neguinho lá. Sabe? Ponto de referência. Como se apenas as pessoas pretas e negras é que fossem racializadas. Por quê? Porque branco é universal, não é?
Para o branco há uma ideia de pretensa universalidade. Quem é universal? Que não tem raça? É o branco, dentro dessa ideia constituída. Enquanto o outro é só isso, é o outro. É o que não sou eu, e esse que não sou eu é o que teve a subjetividade constituída por mim. E como eu não estava nem aí para quem é o outro, eu falei, lá os índios. E esqueci que havia Chavante, Juruna, Guarani Caiová, etc, etc, etc. Lá os pretos. E esqueci que havia Umbundo, Kikongo, Quimbundo, etc, etc, etc. Percebe? Então, essa pretensa universalidade do branco como não raça faz com que haja uma subjetividade constituída do outro como um outro de menor valor. É óbvio que isso, quando te atinge de uma tal forma que não dá para você escapar disso assim, tranquilo. Verdade? Avanço. Essa pretensa universalidade constrói a categoria de homem. E essa categoria é péssima, diga-se de passagem, mas é a categoria que foi constituída. Homem. É a categoria do humanismo, o homem. E essa categoria do humanismo e do homem, dessa forma, foi a que fez com que a noção de direito, por exemplo, o direito, tal qual a gente conhece, o direito que vem lá do iluminismo, tal qual a gente conhece, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Essa categoria dá a ideia de que os homens são todos iguais. E se os homens são todos iguais, obviamente, há que se tratar de uma forma igual. Não há nenhum problema se os homens são todos iguais, porque são todos filhos de Deus. Então, eu não sei por que estamos aqui a discutir. Ju, acho que acabou então. Chegamos à conclusão que somos todos iguais. E é isso, gente. Até a próxima, obrigado. Porque, somos todos iguais, acabou, percebe? Vamos lá, vamos lá. É a hora do quiz do Valmir. Isso. Levanta a mão, por favor. Quem é LGBTQIA+, fóbico? Agora, ninguém levantou a mão. Eu estou chegando no título da palestra, você vai entender agora. Se não há LGBTQIA+ fóbicos aqui, tem motivo para a gente discutir um problema que não existe. Tem motivos para a gente fazer política pública para um problema que não existe, porque se não tem ninguém que é. Porque a gente fala disso, por que a gente está perdendo tempo? Por que você me trouxe aqui para falar dessas coisas que nem tem? Eu, no seu lugar, ficaria. Onde se viu, cara? Por da perda de tempo de todos nós aqui. Vamos ficar falando essa bobagem? Na verdade, só tem isso porque a gente fica falando. Esse é o nosso problema. Porque a gente fica falando de, sabe, machismo, racismo, essas bobagens, aí atrai. Chama, cara, você fica falando chama, atrai, não tem jeito. O certo era não falar. Entendeu? Esse é o problema nosso, cara. Não devia. Você percebe? Se não há problema, não tem por que a gente falar sobre isso. Ô Valmir, então calma, Valmir. Tô tendo um negócio aqui. Então veja, o que você tem? Eu tô entendendo que eu preciso admitir as minhas falhas aí pra gente poder avançar no debate. Opa! Se você chegou aí, e se não chegou, você vai fingir que sim até você conseguir. É isso. É óbvio que você tem. Óbvio que o Valmir tem atitudes LGBTQIA+ fóbicas. Óbvio que o Valmir tem atitudes racistas. Óbvio que o Valmir tem atitudes machistas. Óbvio. Óbvio que temos. E por que é óbvio que temos? Porque estamos numa estrutura de uma pretensa universalidade em que estes sobre os quais falamos agora não cabem. E se não cabem, são os nossos outros. A gente aprendeu isso. Você construiu a cultura na qual você nasce? Você construiu a cultura na qual você vive? Você construiu a cultura na qual você está? Não, nenhum de nós faz isso, cara. Não tem como. Como é que eu faço isso? Você faz isso? Você escolheu a língua que você ia falar? Não. A gente não escolheu. Tem um monte de gente que fala, bem que podia ter sido o espanhol que colonizou nós, né?
Porque pelo menos nós falávamos espanhol, que nem todo mundo aí, ia para a Espanha de boa, Argentina. Ou os holandeses, então, olha lá, mais legal, os franceses, mas os portugueses, da língua de merda. As pessoas falam. Mas nenhum de nós escolheu nada disso. A gente nasce e a cultura está constituída. Você responde a ela. Você responde a ela. E você só pode responder a ela a partir dos instrumentos que lhes foram dados. Você não pediu nenhum desses instrumentos, mas são os instrumentos com os quais você tem que lutar. E a partir do momento que você diz, está vendo esse instrumento com o qual eu estou aparelhado? Estou cheio de racismo, estou cheio de machismo, estou cheio de LGBTQIA+, fobia, estou cheio disso tudo, mas não tem nada em mim, não. O inferno são os outros, diria Jean-Paul Sartre. Se você não leu, leia a peça Entre Quatro Paredes, é sensacional. Isso faz também com que a gente entenda as identidades que vão se construindo para nós. E essa subjetividade do negro é construída para ele e para ela de antemão. Mas se você acredita e continua acreditando que você não tem atitude racista, que você não tem atitude machista, que você não... Então, obviamente, é perder esse tempo que a gente está fazendo aqui. Claro, até então. O Conselho Regional de Psicologia não dá essa informação, não tem essa informação em lugar nenhum. Quantos pretos são ou estão formados em psicologia? Não tem lugar. Mas aí, como é um curso que está relacionado à área da saúde, achei que valia a pena pegar essa informação, que saiu em 2022 do G1. De acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina de 2020, só pouco mais de 3% dos médicos no país são negros. Aí você vai me dizer, Valmir, mas por que você está falando disso, cara? Porque eu estou falando de pretensa universalidade e subjetividade constituída. Pretensa universalidade, subjetividade constituída. Nós, posso trazer para o popular? Nós é nós. E o resto é que se exploda. Porque eu vou olhar para os meus, eu vou me relacionar com os meus, eu estou com os meus e você não. A violência obstétrica sobre mulheres negras é um dado absoluto. Porque elas são negras e aguentam mais. Será que, quanto psicólogo e psicóloga, a gente não pensaria também que esse negócio de racismo aí é tudo mimimi, cara? Nós somos todos iguais. Será que não? Fica aí a questão. Será que você também não pensaria que este sofrimento ao qual o outro devota tanto de si, não é um negócio pequeno que você mesma já resolveria sendo branca? Será que não? Então, são questões a gente pensar sobre a pretensa universalidade e a subjetividade constituída. Eu avanço nesse sentido. Por quê? Porque a Folha de São Paulo, ela publicou também, agora em 2022, uma reportagem cujo título é: pessoas negras precisam de terapeutas negros? Não, mas é indicado. Essa é a resposta. E eu trouxe 2 trechinhos dessa reportagem da Folha. 2 trechinhos. Trecho 1. O que eu acho mais importante que psicólogo tenha escuta para a questão racial. As pessoas falam de raça por metáforas. Então é preciso entender quais são os efeitos do racismo para poder captar isso. E aí eu não pus a cara da pessoa que falou isso de propósito. Eu não pus de propósito. Porque um psicólogo, uma psicóloga preta ou branca poderia falar isso. Mas quem será que falou? E a questão aqui não é dizer que é preto ou que é branco, tá? Não é este o momento para isso. Agora eu só quero dizer para vocês que aqui foi uma psicóloga branca que falou, a Lia Weiner Schussmann, da Universidade Federal de Santa Catarina. E ela é ótima, tem textos incríveis, de verdade. Leiam-na. Tem textos incríveis. O ponto aqui é, se eu não faço parte da comunidade e nem me interesso, eu entendo as metáforas. Eu não vou alcançar a subjetividade do outro. Eu vou contar para vocês o que o meu professor lá atrás na graduação me falava. Vocês vão ser professores, ele falando pra gente. Vocês vão ser professores. E vocês vão dar aula, sabe lá onde? Mas dar aula importa menos pela disciplina e mais pela relação que você constrói com o educando. Eu acho que é muito parecido do ponto de vista de uma análise. Acho.
Meus colegas balançaram positivamente a cabeça, que me deixa mais aliviado. Beleza. E o que o meu professor, então, um dia me falou? Cara, você curte funk? E eu tinha dito, não. Mas seus alunos curtem. Uau! E eu fui. E adoro. Como é que você vai chegar às pessoas se você não se abre para elas? Mas se você não se abre para uma pergunta que o Valmir fez aqui agorinha, perguntou só se você era LGBTQIA mais fora, eu quero só levantar a mão. Eu não ia jogar nada em você. Não ia, juro. De verdade, era só assumir. Por que você não fez? Mas se você não fez isso, será que você vai se abrir mesmo? E aí eu vou te dar um exemplo que ela na mesma entrevista, ela falou que logo no começo da carreira dela, a Lia, logo no começo da carreira dela, ela foi atender uma paciente, era uma paciente negra, e a paciente começou a falar de uma empregadita, e ela, sem entender, ela falou, cara, eu não sei quem é essa empregadita de que você tanto fala, por que você usa isso? E aí, a moça, a qual ela estava atendendo, disse, não, é que o meu marido me traiu. E me traiu com uma mulher negra. E aí essa mulher, então, que estava sendo atendida, se referia a essa mulher negra como a empregadita. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Eu estou numa situação de sofrimento, eu sou atraída, eu estou na análise por isso, mas a outra é pior do que eu, é a empregadita. Você percebe? Eu fui trocada pela outra, mas a outra é pior do que eu, é a empregadita preta. Porque é uma pretensa universalidade, a subjetividade constituída. Faz sentido para você, não? Estou cansando muito vocês? Sim. Mais um trecho. Não existe neutralidade, existe imparcialidade. E para ser imparcial, você precisa considerar qual é o lugar que você ocupa. Nós não precisamos de uma psicologia de negros para negros, mas sim de uma psicologia que inclua a questão racial nas suas teorias e práticas. Quem fala isso é incrível Clélia Prestes. É ótimo. E o Instituto Ama Psique e Negritude, se vocês não conhecem, vão lá atrás, bicho, para saber o que é, o trabalho que eles fazem. E aí o que acontece? O ponto é que, então, por que eu estou colocando essa questão? Então se você é preta, eu vou atender só pessoas pretas. Se você é branco, vai atender... Não, aí a gente vai construir um novo separatismo. Não estamos aqui falando disso. Mas se você vai se dispor a atender o outro, que você se coloque inteira nisso. Fernando Pessoa tem um poema que diz assim, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Põe quanto és no mínimo que fazes. É isso. Se coloca inteiro ali. Mas para isso, cara, qual que é o seu lugar? Qual é o lugar que você ocupa? Você precisa entender isso. Você está lidando com pessoas que têm sofrimentos sobre os quais você nunca nem ouviu falar. Não é que você não tem em você nunca nem ouviu falar, muitas vezes. Entende? A aula poderia ser toda sobre o Pacto da Branquitude da Cida Bento. Cida Bento, mais uma, que se você não leu, você tem que ler. Tem que ler o Pacto da Branquitude da Cida Bento. Eu quero falar de um aspecto só. A diferença entre antirracismo e afrocentrismo. O que acontece? Quem é que tem que ser antirracista? Lógico, a Angela Davis vai dizer, não basta apenas não ser racista, é necessário ser antirracista. Legal. Angela Davis está superada? Não, lógico que não. Mas eu quero aqui propor uma outra coisa que parte dessa. Quem é que tem que ser antirracista? É você. E você. E você. Porque o racismo é um problema branco. Foram os brancos que criaram. Vocês têm que discutir isso aí, bicho. Vocês têm que ser antirracista. Vocês criaram. Vai lá apagar um incêndio. Resolve esse BO aí. Agora, olha uma questão que é a diferença para o afrocentrismo. Há um problema, e esse problema tem a ver com o fato de os brancos continuarem sendo a pretensa universalidade. Se liga. Se eu, com a minha colega, que nos autodeclaramos negros, e nós somos antirracistas, maravilhoso.
Quem é que está no centro do nosso debate, Emily? Os brancos, porque se a gente é antirracista, a questão é o branco. Onde que nós estamos, Emily? No mesmo lugar de sempre, né? Então, entre nós, a questão deve ser afrocentrada. Mas os brancos têm que ser antirracistas. Porque toda vez que tem uma questão, vamos falar uma fala de racismo. Quem que é o preto cotista que entrou? Chama ele para falar. E você acha que tá de boa. Aí a pessoa de cota entra também no serviço público, também de cota, né? Entra com cota. Aí é o único. Volta comigo, volta do quadro que eu apresentei lá da UFMG. Eu não tenho com quem trocar. Tô feliz? Cara, não é só dinheiro, não. Eu tô empregado, mas minha vida é uma merda. Afrocentrismo versus antirracismo. Dúvidas quanto a isso? Eu tenho uma dúvida. Toda. Eu, como branca, como começar a discutir sobre o antirracismo sem ter um lugar de fala, exatamente? Assim, porque eu não tenho muita base e nem conhecimento para poder estar, combatendo isso, a não ser nas minhas próprias ações, né? Me observando e tentando melhorar. Como fazer esse papel de antirracismo? Bom, o primeiro passo eu acho que você já resolveu. A gente vai entender que quando a gente é jovem ou idealista, a melhor expressão é essa, eu sou idealista, o que eu quero? Eu quero mudar o mundo. Quero mudar o mundo. Eu descubro que não dá. Aí eu quero mudar o meu país. Eu descubro que não dá, eu quero mudar minha família, eu descubro que não dá, e eu me contento em me mudar. A gente está preocupado com o mundo da vida, esse aqui, ó, material. Você só muda o mundo mudando você mesma. É a única coisa que você consegue fazer, mudar a si mesma. E se você me diz que você já tem uma questão consigo, um desejo de mudança, você já está fazendo bastante coisa. Por quê? Se alguém lhe falar sobre isso e você disser exatamente o que você me disse, você já fez algo. É um primeiro ponto. Porque senão a gente está preocupado, e isso é, sabe aquela coisa que a Marvel botou na cabeça da gente, que todo mundo tem que ser super-herói? Não, você não tem que ser super-heroína não, velho. Tira isso, porque se você tem ideia, não, eu tenho que salvar as criancinhas, não vai dar. Você vai sofrer, vai se frustrar, vai chegar em casa e vai falar, eu não sou nada. Não é isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma vez que você está preocupada com isso, seria muito legal ler sobre. E escutar. Escuta o que os parceiros têm para falar, mas escutar, o processo de escuta, que é o processo que a Lia colocou ali pra gente, a primeira fala, o processo de escutativa. Escuta, mas para isso você tem que se abrir e ir atrás das pessoas. Mas aqui tem uma questão importante. Eu dou aula na pedagogia, eu dou aula para pessoas que vão ser professores de pequenininhos. Então a gente discute bastante essas questões. Por quê? Você chega para a criança e fala, agora é sua vez de falar. Travou a criança. Ih, vai chorar, vai chamar a mãe. Nossa senhora, não. Você vai chegar no seu colega preto, sei lá, vai falar, como é que é esse negócio de racismo aí, irmão? Me conta aí, me dá uma aula. Você não vai fazer isso, tomara. Isso é muito complicado. Tem que ser natural, as coisas têm que acontecer e você tem que estar disposta a escutar as metáforas, o mundo que não é o seu, e escuta. Então, eu acho que a principal questão é não querer ser super-homem, super-mulher, super-humano, super-heroína, super-herói. Não rola. Eu não sei se isso te ajuda, mas é que durante muito tempo eu penso sobre isso, né? Escrevo sobre isso, mas durante muito tempo eu pensei, cara, e as pessoas perguntam, eu dou palestra sobre isso, as pessoas perguntam, e aí, o que faz? O que acontece? É pequeno, né? Entende? Avanço.